Antes de vir para Nova York, o presidente me perguntou o cronograma do Ministério da Fazenda para a reobtenção do grau de investimento. Quais eram as perspectivas nossas para reobtenção, porque o Brasil já teve grau de investimento justamente no segundo governo do presidente Lula. E eu disse para ele que nós aguardávamos uma nova rodada de aumento da nota para o ano que vem. Nós devemos ter um aumento da nota o ano que vem, na nossa opinião, evidentemente, cabe às agências de risco definir, mas os prognósticos da equipe técnica da Fazenda são muito bons. E isso nos deixaria, não sei se em todas, mas em pelo menos uma das agências de risco, a um passo do grau de investimento. Nós recebemos quando assumimos o governo, estávamos 3 degraus abaixo do grau de investimento. O ano que vem, possivelmente, em uma ou duas agências de risco, nós estaremos a 1 degrau do grau de investimento. E ele me perguntava se era possível até o final do seu mandato atingir o grau de investimento. E aí eu falei, olha, pelo cronograma das agências, é algo, porque eles não sobem 2 degraus de um ano para o outro. Em geral, é uma coisa mais gradual. E aí ele quis conversar um pouco com as agências de risco para entender a opinião que eles estão tendo das políticas implementadas no Brasil, do esforço que nós estamos fazendo depois de 10 anos aí de rebaixamento, né, em que as contas públicas ficaram muito desorganizadas. Nós explicamos o resultado fiscal do ano passado, né, que é em virtude dos calotes que foram praticados durante o período eleitoral, que já estavam pagos, e que o comportamento das despesas e das receitas estão condizentes com o arcabouço fiscal. Então até aqui, né, 2 agências passaram por aqui, todas fizeram menção ao arcabouço. Hoje mesmo nós divulgamos os dados do 4º relatório desse ano, mostrando que as despesas estão absolutamente dentro, né, da regra do arcabouço, limitadas a 2,5% de crescimento em relação ao ano passado. Tivemos boas surpresas nesse 4º relatório, porque em maio desse ano nós estávamos muito preocupados com a evolução de Previdência e BPC, e essas despesas ficaram mais acomodadas no 4º relatório, então a equipe está mais tranquila em relação a isso. E do ponto de vista da receita, as medidas tomadas pelo Senado compensam em parte, pelo menos, a questão da prorrogação da reoneração da folha. Né? A reoneração da folha começa o ano que vem, né? Também explicamos isso para eles. O PERSE também está programado para terminar, então nós passaremos a ter receitas estáveis, receitas ordinárias, a partir do ano que vem, que a Fazenda não contava até o ano passado e vai poder passar a contar. Isso também dá uma estabilidade para as receitas ordinárias, o que vem ao encontro dos objetivos do arcabouço, que é fixar receitas condizentes com as despesas contratadas e que já vem de muito tempo, mas que estão sendo pagas, como por exemplo Fundeb, entre outros. Então eu penso que o prognóstico é bom para o ano que vem, mas a dúvida do presidente é se haverá tempo de em 4 anos recuperar 3 degraus. Todos se manifestaram em relação aos avanços do Brasil. Ninguém falou em retrocesso. E de fato os avanços são muito grandes, né? Sobretudo na relação com o Congresso e do Judiciário. Né? Em relação ao Congresso, nós tivemos 2 grandes notícias que ainda não foram processadas pelas agências de risco. A questão das emendas dentro do arcabouço, as emendas parlamentares, tudo leva a crer que elas ficarão dentro do arcabouço, a dinâmica de evolução, e a questão da lei de responsabilidade fiscal, que passa a valer também para todas as decisões tomadas pelo Congresso. Ou seja, se abrir mão de alguma receita, vai ter que compensar com outra. Isso dá uma estabilidade para o país, que é muito valorizada pelas agências de risco, aliás, bem mais do que domesticamente. Né? Domesticamente não se tem ainda a real dimensão do que isso significa em termos de equilíbrio fiscal. Em relação ao judiciário, as decisões do judiciário têm sido muito mais consequencialistas, como manda a legislação brasileira. Ou seja,
medir as consequências econômicas das decisões para verificar o que isso vai implicar em termos da dinâmica fiscal. Então, esse tipo de coisa é muito valorizada pelas agências. Nós não vemos no Brasil, internamente, nós não vemos esse debate acontecer. Mas para quem olha um pouco mais o médio e longo prazo, são conquistas institucionais muito valorizadas, mais externamente do que internamente. Mas o que nós estamos olhando é justamente sair da armadilha de 10 anos que colocou o Brasil nessa situação, que já está sendo revertida com muita ênfase.